Como ir para Gramado gastando pouco, ou o mínimo possível. Está chegando o Natal e nós gostamos muito desse clima natalino. Apesar de achar que toda a vibe comercial do Natal combina muito mais com o frio europeu, também curtimos bastante os enfeites, espetáculos e as comemorações de Natal. Por isso resolvemos ir para Gramado ainda antes do Natal para darmos uma olhada nas decorações e todo esse clima de Natal que envolve a cidade. Lá tá rolando o Natal Luz. O Natal Luz vai até um pouquinho depois de janeiro, mas a gente preferiu ir antes porque fazia mais sentido pra nós. Pra começo de conversa, combinamos uma semana antes que iríamos no dia 16 de dezembro. Sim, uma semana antes do Natal. Para completar, eu ainda ia trabalhar nesse dia até as 3 horas da tarde, e trabalhei. Então, ao longo da semana, Denise pesquisou e encontrou uma pousada para ficarmos de sábado para domingo. Aliás, aqui vai a primeira dica para gastar o mínimo possível em uma viagem para Gramado. Não se hospede na cidade de Gramado. Existem outras cidades próximas, principalmente é o que a gente indica, a cidade de Canela, que é bem pertinho mesmo. E que essas cidades oferecem uma gama bem grande de acomodações, tipo hotéis, pousadas, bed and breakfast, muito mais em conta do que a cidade de Gramado. Chegou então o sábado, eu trabalhei o dia inteiro, na verdade trabalhei até as 15 horas, num calor absurdamente absurdo, e já tinha deixado minhas coisas prontas para a viagem de manhã antes de sair. A Denise, enquanto isso, ajeitou todo o resto e me esperou pronta. Pegamos o carro e partimos. Por sinal, com o carro na viagem, ida e volta, mais os passeios que a gente fez, gastamos meio tanque de gasolina, saindo e voltando de Porto Alegre e ficando hospedados em Canela, né? Chegamos lá e fomos direto para a pousada para deixarmos as nossas coisas. Fomos super bem recepcionados. O nome da pousada, por sinal, é Pousada Casa Rosa, e a gente vai deixar o link aqui para quem se interessar, enfim, para questão de reservas. Lá tem piscina, café da manhã, 2 cachorros super dóceis. Quer dizer, tivemos um incidente com o cachorro lá, mas isso eu vou contar no fim. Depois de ter deixado nossas coisas lá, nosso quarto, que era super espaçoso, por sinal, e muito confortável, a gente foi pra Gramado para aproveitar a noite da cidade e ver o acender das luzes e o espetáculo que acontece na frente do Palácio dos Festivais, toda a noite. Cara, uma coisa que tu não pode te estressar em Gramado é com o trânsito. É muita gente de carro e muita gente de carro que não conhece a cidade, então é ter calma e aproveitar o passeio. Falando nisso, uma outra coisa é a questão das vagas de estacionamento, é bem difícil de achar. Nós conseguimos uma vaga mais afastada do centro, especificamente mais afastada da rua coberta, que nos deu uma caminhada aí de um pouco mais de 5 minutos. Por nós foi bem tranquilo e a caminhada foi mais uma etapa do passeio. Só que perdemos um bom tempo procurando vaga e quando a gente chegou no centro a gente já teve que correr para não perder o espetáculo que começava às 20 horas. A gente estava com fome nesse meio do caminho e pensamos que o café resolveria a nossa situação. Corremos então pelo centro, atrás de um café e não achamos nenhum aberto. Na verdade a gente conseguiu até entrar em um, mas recusaram a nos atender porque já era 19h40 e já tinham fechado. Então a gente trocou o lado da busca, né? Ao invés de ir pra lá da igreja, a gente começou a procurar pra cá da igreja e entramos numa gelateria, bem do lado da rua coberta. A gente tava atrás de um café e a gente achou um café. Cara, o café mais caro da história da face da terra. Tipo, a gente pediu 2 lattes, que nada mais são do que 2 cafés com leite, e deu R$33. Foi os olhos da cara. Só que a gente já tava sem tempo e a gente não ia pagar por nenhum espetáculo fechado do Natal Loser. Já vou dizer por quê. Então a gente correu e foi atrás de um lugar para assistir o acender das luzes diretamente no Palácio dos Festivais, que é um espetáculo gratuito. Agora sim, por que a gente não assiste nenhum espetáculo fechado no Natal Luz? Por causa do preço, pura e simplesmente. Não sei, mas a impressão que a gente teve é de que boa parte do pessoal em Gramado perdeu a mão na hora de colocar o preço das coisas. Tá tudo muito caro. Um espetáculo de Natal, por exemplo, beira os R$200 por pessoa e tu tem que ser muito rápido, por exemplo, para aproveitar meias entradas ou alguma outra promoção. Se tem um espetáculo de Natal a 200 por pessoa e outro gratuito, por que a gente ia pagar? Uma outra coisa que a gente acha super importante de pensar quando tu estiver em Gramado ou indo pra Gramado é ter cuidado com as atrações, não tem nada a ver com o propósito da tua viagem pra lá. Gramado é uma cidade que felizmente tem muita coisa pra fazer, tem uma loja que te dá a chance de pilotar carros muito caros e luxuosos. Ok, se esse é o propósito da tua trip, ostentar. Pra nós, no entanto, aquela ali era uma viagem de Natal e além disso a gente entende que a própria cidade já traz uma mágica dessa época. Tipo, deve ser muito legal o parque da agência espacial ou de basquete que tem lá. Só que a entrada de cada um deles é quase R$130 e não estão relacionados com o motivo de termos ido para lá. Tem também um parque de jardins, por exemplo, que o ingresso passa de 150 por pessoa. Deve ser muito top, só que tem um outro parque que a entrada é R$30 cada. Adivinha qual que a gente foi? Caminhamos, até que encontramos um restaurante argentino que vendia pratos para 2 em promoção e ainda estava acontecendo um show de tango pelo qual não tivemos de pagar couvert, porque a mesa que ficamos não tinha essa obrigação. O restaurante é muito legal, tem um ambiente que te transporta para a Argentina diretamente. A comida é muito boa e o show de tango foi muito bom também. O restaurante é o Porteño Gramado.
Claro que como todo restaurante em Gramado, ele tem pratos que não são para o nosso bolso também, que também devem ser muito bons, mas tem um preço muito acima, então fica ligado nas oportunidades e nas promoções que o restaurante oferece. Um fato que chamou a nossa atenção foi a quantidade de vendedores que se espalham pelas ruas. Em Canela, por exemplo, tinha uma quantidade muito grande de fotógrafos na frente da catedral para vender fotos para os turistas. Eu vou te dizer que eles são meio chatos, um deles ficou insistindo bastante para tirar foto nossa, da câmera dele, do nosso celular, enfim, de qualquer jeito. Ali tivemos que ser um pouco mais enfáticos de que não queríamos essas fotos. Não quisemos porque não sentimos a necessidade, não somos fotógrafos profissionais, tínhamos bebido uns chopps e as nossas fotos ficaram bem legais apesar disso. No domingo, acordamos cedo para tomarmos café da manhã, que iniciava às 7 horas, e irmos novamente até a Igreja de Canela para passearmos por dentro também. Uma hora depois já estávamos de volta para aproveitarmos a piscina até o horário de check-out, porque estava muito quente. Galera, de uma forma bem resumida, essas são algumas coisas que a gente faz ou deixa de fazer para gastar pouco, ou até mesmo o mínimo possível quando a gente vai para Gramado. Agora, uma coisa que tem que ter em mente, não só para viagem para Gramado, mas para qualquer viagem, é saber quanto que tu pode gastar e quanto que tu quer gastar também para aquela viagem. Uma coisa interessante de se fazer é quanto que tu quer gastar por dia, por exemplo, e ir monitorando isso conforme os dias da tua viagem vão passando.